Então, boa noite, bem-vindas. Mais uma noite de roda de conversa que está sendo promovida pelo Movimento Preto na Pedagogia Waldorf. Esse é um movimento que surgiu no primeiro semestre desse ano. É um movimento espontâneo de pessoas que se juntaram, vendo a necessidade de se discutir a temática racial nas escolas Waldorf. E nós estamos conseguindo, né, manter esse movimento vivo esse tempo todo. Então, a gente lembrando a importância do mês de novembro, por causa do 20 de novembro, nós estamos com 7 rodas de conversa, essa é a nossa quinta, ainda temos a Adriana amanhã e a Mara na segunda-feira que vem. Então, é com grande alegria que a gente montou esse painel com tantas vozes, né, tantas temáticas. Mas hoje a gente vai começar só um pouquinho diferente, porque é preciso a gente lembrar da noite do 19 para o dia 20, o assassinato, né, que aconteceu de um homem negro no Carrefour. E entender como isso faz parte dessas conversas, como a gente está num mundo em que o racismo estrutural ainda é muito forte, que algumas pessoas nem entendem aquele ato como racismo, porque as pessoas não entendem que aqueles seguranças e que todos nós somos treinados, os nossos olhares a vida inteira para criminalizar os corpos negros. Então, hoje eu começo fazendo essa pausa, né, para a gente refletir como é urgente e necessário que a gente fale, discuta e que a gente tenha ações e que a gente desconstrua nossos próprios conceitos e que não naturalizemos esses acontecimentos e demos nome de fato ao que acontece, né? Que a gente teve um assassinato por racismo. Então, feito esse levantamento que era necessário para o dia de hoje, a gente vai falar hoje com a Celina. Ela vai contar um pouco da vivência do Jardim Lume, que é um jardim Waldorf. Então, às vezes a gente explica um pouquinho o que é pedagogia Waldorf, mas hoje a convidada que pode contar muito para a gente, né, sobre o tema. Então, a gente começa. A Dani tá a postos para o verso, Dani, inicial? Deixa eu ver se ela está pronta ali para o verso inicial, para a gente começar. Sim, Carol. E né, depois a Celina se apresenta e a gente começa a conversa. Tem algumas pessoas entrando, eu estou autorizando aqui, mas vamos... deixa eu só pegar. Então, boa noite a todos e todas. Como a Carol falou, é importante que a gente entenda o racismo estrutural para a gente manter as nossas mentes assim, conscientes e abertas, para que a gente pratique esse incômodo, né, que nos causa quando a gente pensa na questão racial, ainda mais sendo profissionais da educação, a gente tem uma maior responsabilidade sobre isso, né, crianças tão pequenas. Então, eu vou aqui ler o verso. As ciências da estiga. Louva a botânica dos quintais. A elegância ariscas nos brilhos do passo. O sublime destilado, as medicinas do cheiro. Os desenhos do gesto. Quando a mordaça cintila. Na marcenaria do sonho, os entalhes da desforra, da desforme, o artesanato do tesão, a oferenda do movimento, a estética da substância, a infinita tecelagem, os dentros da lua, no corte dos cabelos, as façanhas da sanha, a meteorologia da fuça, as mínimas tranças do segredo, as cores de saúde na gamela, as sementes de gana, a paciência da colheita, a forja cavucando o giro do planeta, a física do curtume, o laboratório do oratório, a geometria do ritmo,
as melodias dos cristais do tempo, a poesia da feira, a poesia crepitando na fogueira. Os sublimes desse perfume não pode perceber. Quem lava todo dia, há séculos, o peito amuado, em paradas empesteadas. Águas de Colônia. Autor Alain da Rosa. Cadernos Negros. Então, com esse verso que a gente começa, e pensando nessa consciência racial, dentro da pedagogia Waldorf, a Celina, ela é a nossa convidada de hoje. O tema é Fomentando a Conscientização Racial. Ela é professora Waldorf com 25 anos de atuação no ensino infantil, cofundadora do Lume Jardim de Infância, da pedagogia Waldorf, e ela também tem a formação da pedagogia curativa. Então é com muita felicidade que eu passo a palavra para a Celina e a gente vai construir diálogos nessa noite construtivos. Obrigada, Celina. Eu me sinto muito honrada. Obrigada, Dani e Carol. Eu tenho aprendido muito. Eu e Daniele tivemos encontros muito importantes e significativos dentro da escola. E é engraçado porque, assim, nosso caminho, ele é importante. E as adversidades são as coisas que nos sacodem, né, para tirarem a gente de uma situação cômoda. E nós nos deparamos com um susto numa festa da lanterna, quando a Flora chegou, bem linda, e dois amigos que estavam ali brincando, soltos, sem os pais por perto, por ser um dia de festa, as professoras estavam arrumando o teatro, e virou, é uma coisa que a gente reflete também sobre isso. Quando a criança é um pouco maior, as famílias deixam elas bem soltas. E essas duas crianças abordaram a Flora de uma forma ruim, né, Dani? Isso, a Dani estava lá, ela que viu, ela que sentiu e que chegou até mim muito consternada. Assim, parecia que, né, o chão se abre por debaixo dos pés, ainda mais quando os nossos filhos sofrem, né, assim, os filhos. E aí a Dani pode falar disso melhor do que eu, no momento em que a coisa começou, porque, né, Dani, a partir daí a própria Dani começou a se movimentar diante das outras mães, procurou as mães dos meninos envolvidos. A resposta não foi, elas ficaram atordoadas, uma falou uma coisa muito absurda, que a Dani pode contar, né, e a outra ficou meio sem resposta. E a gente, então, quando a Dani entrou na sala onde estavam acontecendo as coisas, acho que foi depois, eu lembro da Vanessa também do lado, né, a mãe do Francisco com você, e a gente pensando, nossa, precisamos fazer alguma coisa, o que nós vamos fazer? E a partir daí, a Dani formou um grupo dentro da escola de WhatsApp, chamado Diferenças como Motor da Vida. Você se inspirou, né, Dani, em alguma, acho que foi no livro, né? E criou esse grupo, a gente começou a conversar. Então, as pessoas envolvidas, a gente foi vendo quem que era interessante, que foi entrando no grupo de WhatsApp, até que a gente marcou um encontro presencial, logo em fevereiro de 2020, né, que isso aconteceu em junho de 2019, né, no meio do ano. E aí a gente foi encontrar em fevereiro, nós iniciamos uma conversa com a Dani conduzindo a gente, com a experiência também que ela estava trazendo como professora na escola, né, onde ela atua, na escola estadual, Dani, né? É municipal. Então, a gente, nessa reunião, a gente foi vendo a alienação coletiva que a gente, muitas vezes, entra nela, né? E como que a gente precisa descobrir o tempo inteiro novas formas da gente
acordar, se conscientizar, agir, para que a mudança seja inserida dentro e possa vir para fora, né? E com isso, o próprio letramento, a gente estava vendo a quantidade de expressões que a gente acaba adquirindo na vida e que são expressões absurdas, racistas. A gente precisa buscar, pesquisar, se repensar, se colocar no mundo. E aí, nesse encontro, as propostas eram que a gente trouxesse riquezas culturais, levantamento das falas e das relações entre as crianças, mais disposição de brinquedos, bonecas negras, bonecas brancas, a gente tem poucas e a gente precisa trazer para a vida, né? Naturalizar esse tema e transformar pelo sentimento em ações. Era essa a proposta desse grupo. E a gente foi buscando essas referências de pessoas que pudessem trazer ações para a escola. A gente tinha traçado um caminho para 2020, que até chegamos em março ainda com essa intenção, só que aí veio a pandemia e a escola se fecha, né? E aí a gente tem que se reinventar também nesse mundo. Mas a gente estava com uma proposta muito interessante de mensalmente a gente ter encontros que a gente estudasse a antroposofia e o livro que a Dani indicou, que era do silêncio ao lar ao silêncio escolar, né, o racismo, preconceito, discriminação na educação infantil. A Brisa, que é uma das mães que estavam juntas, até começou um audiobook, né, ela começou a ler esse livro para o grupo, enquanto não se adquiria o livro, e nós vamos desenvolvendo algumas tarefas, assim, como que a gente ia encaixar isso ao longo do ano, né? O que a gente ia propor de mudanças reais para as famílias, para as professoras, para a escola. Então, a gente foi construindo uma ideia. A Dani tinha trazido muitos livros, esses livros maravilhosos, infantis, a gente pensou da escola adquirir 12 livros, né, uma quantidade tal de livros, e que a gente criasse uma biblioteca que cada família pudesse levar para casa, ler para sua criança, e se dispor a trazer para a escola uma contação, ou um teatro, ou uma dança, uma forma de expressão. Assim, a ideia era essa, era para espontaneamente, a pessoa que quisesse, a gente ia criar esse fluxo, acho que ele seria mensal, talvez, ou quinzenal, a promoção dessa leitura, a gente até chamou de Ciranda de Histórias das Diversidades. Esses grupos aconteceriam, esses estudos entre nós mensais, com mutirão junto, porque aí a gente estudaria e ia trabalhar também na terra, né, no terreno do lume, construir as coisas com os bambus, e até fazer almoço junto, passava a manhã juntas, assim, né. No dia 20 de fevereiro, a gente teve um encontro com a Mara. A Dani levou a Mara no lume. Ela conseguiu uma brecha na agenda da Mara, e a Mara veio conversar com as professoras. Nesse dia também tinham mães, tinha uma mãe e um pai juntos, né, também nessa conversa. E aí a Dani fez a retrospectiva do que a gente tinha traçado como plano de ação, a Mara fez observações sobre o livro que a gente escolheu, depois ela contou um pouco da história dela, né, o seu processo como mãe, a questão também do filhinho dela na escola, bem pequenininho, como foi esse processo, e indicou vários livros da Edições Masa para a gente poder adquirir e começar esse ato dentro da escola. Em março, no dia 5, a gente tinha reunião com todos os pais, numa manhã também, de sábado, e aí a gente chegou a apresentar a proposta, né, nós ouvimos muitas pessoas, a Lisandra, que esteve aí na roda de conversas, né, estava lá também, e seria uma aliada, né, eu acho que ela vai ser uma aliada nesse processo, né, com todo o conhecimento e experiência dela. A Iana, pequenininha, tinha acabado de entrar, né, e então a gente começou esse caminho, para traçarmos as ações práticas, transformarmos isso em prática. Né, e conversamos sobre, na época a gente estava fazendo seleção para uma nova professora, e aí houve essa questão de como que a gente faz
deveria ter um espaço para professores, né, uma demanda para professores negros dentro de uma quando você expõe que está precisando de professor. E eu falei, nossa, eu não sei nem como que começa isso, a gente precisa aprender a fazer isso tudo juntas, assim, né? Toda a estrutura da escola, né? E nesse dia, agora a gente teve depois, a Mara junto, foi na palestra que ela fez pela internet, né, Dani? Caminhos para uma Educação Antirracista, que foi um grande encontro. Na verdade, no dia 5, a gente teve a Mara no dia 20 de fevereiro, depois, no dia 5 de março, a reunião com pais, e nesse ano, dia 30 de setembro, né, que a Mara teve também numa roda de conversa, num diálogo, né, num diálogo. E ela trouxe tanta preciosidade que nós saímos do encontro, assim, com um monte de questões possíveis de realizações práticas. Foi um encontro muito rico. Eu fui marcando aqui, assim, os processos, né, como ela conduziu, talvez, acho que muitos estavam lá, as pessoas que estão aqui, né, e ouviram, assim, as diferenças que ela foi trazendo de discriminação racial, como crime, injúria racial, racismo individual, racismo comunitário, o recreativo, o cultural, o religioso, o institucional. Ela clareou cada um desses aspectos todos para a gente, né? E trouxe também depois a questão para a criança pequena, várias dicas de como agir com as crianças pequenininhas, né? Ela foi especificando as idades, assim, né? Com 2 aninhos, o que a criança percebe com 2 aninhos? Ela tá ciente de gênero, ela tem uma certa curiosidade pela cor da pele, pela textura do cabelo, dos olhos, dos atributos físicos. Aí ela foi descrevendo, com 2, 3 anos, o que eles observam a mais, né? Eles vão reconhecendo as diferenças étnicas. Com 3 e 4, começam a fazer mostrar maior consciência da estética, das semelhanças e diferenças. E ela foi falando da importância da diversidade ser natural no ambiente, né? A diversidade fazendo parte do processo. Com 5 anos, eles começam a construir a identidade, e aí eles começam a perceber a escala de diferenças e similaridades entre os grupos, vão compreendendo mais as explicações científicas, a cor da pele, da textura do cabelo, da forma dos olhos. E ela foi mostrando a importância da gente trazer, promover essa igualdade, a equidade social. Ela também mostrou a diferença e das histórias afro-brasileiras, as histórias da cultura africana, não só as histórias europeias, que já são trazidas, os contos de fadas dos irmãos Grimm, muitas vezes trazem essa questão, né, alguns deles mais enfaticamente, e a história, enfim, da gente aprender, da gente estudar, da gente buscar, fazer esse círculo, assim, fazer a cultura afro-brasileira dentro da escola. A gente tinha falado também, como grupo, de trazermos a capoeira presente nos nossos eventos culturais, visitarmos um quilombo. A gente tinha esse projeto, assim, juntas, assim, de fazermos isso pessoalmente, né? Ela falou depois do posicionamento individual, político, didático, pedagógico, né? Como que você introduz isso no currículo, como que você aborda essa temática por meio da explicação das diferenças das características físicas, o documento da instituição, que deve explicar a preocupação e assegurar tratamento igual para todos, né? Os materiais didáticos que a gente precisa trazer, a biblioteca com diversidade étnico-racial, esses materiais de comunicação que devem contemplar a diversidade racial. Ela foi trazendo muitas coisas interessantes que a gente poderia colocar em prática com as crianças. Ela foi citando práticas no dia a dia em que o assunto poderia ser trazido de forma bem natural, sabe? Garantir essa valorização, né, das histórias e propiciar momentos do dia a dia com
com imagens que tragam essa diversidade. Aí ela foi falando de mais livros também, e o que mais? Isso aqui, os caminhos pessoais possíveis, ela também levantou, né? Como é que seria se desenvolver e fortalecer o autocuidado, quais são os privilégios da branquitude, acessar as informações de qualidade, promover autoconhecimento, né? Estabelecer conexões, lapidar o olhar e o ouvido, analisar a cultura que consome, o que a gente está consumindo, reagir à violência racial, né? Se você fica quieto, se você está vendo alguma coisa e não se coloca, você está sendo conivente, ocupar os espaços, ampliar as leituras, conhecer essas histórias, valorizar as memórias, as legislações, né? As políticas afirmativas reparatórias, coerência entre pensamento, fala e prática, porque às vezes a gente se embanana, não consegue trazer para ação, né? Procurar esses recursos pedagógicos, o regimento, trazer isso para o regimento escolar foi uma coisa importante, e essas coisas estão, assim, latentes, né, dentro da gente. Depois, ela fez um convite também para interrogar, deu alguns sites de procura, interrogando a educação das relações étnico-raciais no Brasil, enfim, trouxe algumas coisas importantes para que a gente partisse para a ação, né? E hoje eu estava assim pensando, nossa, como que esse processo do distanciamento social está tão longe, porque as pessoas, por esse veículo, a gente não tem tanto acesso, ainda mais aos pais de crianças pequenas que estão numa lida muito constante de conciliar o trabalho e o cuidado com as crianças. Mas a gente vai ficando há tanto tempo distante que a gente começa a tentar pensar como que a gente pode, então, introduzir esse grupo que a gente ia fazer presencial, né? Se um grupo... um grupo de estudos não for vingar, mas que tipo de trocas que a gente já pode ir fazendo, porque dá uma agonia muito grande, a gente se sente em stand-by, né, paralisado um pouco, diante de tantas coisas que, na verdade, a escola é tão viva que você constrói isso nas suas relações do dia a dia. Então, agora vem essa hora de esperar esse retorno com muita ansiedade, o retorno presencial, que, enfim, tem essa complexidade toda que a gente vive hoje, mas também de pensar nas alternativas, ainda que sejam pequenos grupos, sabe? Como a gente insere isso dentro da escola, né? Como que a gente vai mudando a estrutura, né, do regimento escolar, como a gente introduz isso dentro dos documentos e da ação da escola. É um caminho muito grande que eu tô junto com vocês, assim, é uma delícia ter esse encontro e ter esse grupo que vai nos mostrando, né, Carol, com a experiência, com o conhecimento de vocês, né, então, na verdade, é isso tudo, assim, esse desabrochar nesse novo caminho. Eu acho que o grande fator mais rico de estarmos dentro de uma pedagogia Waldorf é justamente esse aprendizado que podemos ter uns com os outros, né? A gente tem que ter abertura para aprendermos com as coisas que a gente vive e como a gente se transforma em conjunto, né? A soma dos saberes, assim, porque cada família que chega tem também uma habilidade e uma capacidade que a gente, quando consegue juntar, a gente faz coisas muito legais, né? E ressignificação desse processo e naturalização dessas ações, isso agora é o que a gente precisa, está nesse ponto, assim, que a gente ia começar a colocar em prática que parou, e agora a gente precisa saber o que a gente faz, né? Como a gente coloca, então, com essa situação que a gente vive agora,
até o dia que a gente puder voltar, que realmente é a hora que o fermentinho funciona mais nas escolas, Waldorf, né? Principalmente escolas de ensino infantil, porque não tem ensino à distância para ensino infantil, né? A gente tem tentado alimentar nossas redes sociais com conteúdos que sejam pertinentes, tentando trazer para as famílias conteúdos pertinentes, trazendo essas palestras, como houve com a Mara. Eu acho que é isso, né? Promover esses encontros, porque ainda que venham poucas pessoas, é assim, né? Que você vai trazendo e continuar adubando essa terra para a gente poder frutificar, essa terra das mudanças internas, né? Eu tenho visto, assim, algumas coisas. O Gilberto Gil tem colocado umas coisas muito interessantes também sobre essa consciência nas redes dele, e eu vi uma coisa muito bonita que ele escreveu. Ele fala do nosso país. Somos um país, eu posso citá-lo? Posso, né? Acho que posso. Somos um país que se faz de misturas cromáticas e sincretismos culturais, que se afirmou diverso pela adversidade de sua história e formação. Carregamos em nossa história uma vasta carga de preconceitos e discriminações que reproduzem até hoje, ainda que de forma velada, a violência social do regime escravocrata. Reconhecer o racismo no Brasil é fundamental para enfrentá-lo de forma efetiva e enérgica. Precisamos vivenciar uma nova extinção da escravatura que transcenda o corpo da lei e faça prevalecer o seu espírito. Uma libertação que não fique só no papel, mas que conquiste também as consciências. A brasilidade, embora muitos ainda não admitam, é o que é, porque é principalmente negra. O negro nos deu resistência e coragem para sermos o que somos, mas também nos deu ginga, cadência e generosidade para permitir que os outros também sejam. A grandeza da existência humana é poder trabalhar com a pluralidade e poder compreender nas diferenças o conjunto da igualdade humana. Me desculpem, mas é porque eu tinha lido isso do Gil e eu fui buscar, porque eu achei muito gostoso, muito inteiro, né? E muito fundamental. Então, foi esse o nosso caminho. Aí, então, nesse ano, o caminho de aprendizado, com vocês que começaram esse movimento dentro da pedagogia Waldorf. Eu lembro também de quando isso começou. Houve uma pergunta no grupo regional se alguma escola já estava começando alguma ação nesse sentido, né? Que a Amanda fez. E a partir daí, então, esse movimento foi surgindo e criou-se esse grupo que, nossa, é fundamental para que a gente continue se nutrindo e fomentando essa mudança interna, né? Para levarmos para o mundo. Ô, Celina, muito bom ouvir essa retrospectiva, assim. Eu caí, voltei, parece que tem um relógio aqui que marca que quando for, sei lá, o horário aí, eu vou cair, mas aí depois eu consigo voltar. Tem sido assim, né, Carol? É para o nosso coração ficar acelerado. Mas dá certo, não dá certo. Mas é muito bom ver essa retrospectiva, assim, e pensar que tudo que nós, né, fomos construindo a partir do que aconteceu com a Flora, foi um campo frutífero, né? A gente foi semeando, colocando sementinhas e regando, e a gente, de alguma forma, hoje a gente pode dizer que com as conversas, com as leituras, né, com os encontros, e até mesmo fomentando através daquele grupo, né, Diferença, Motor da Vida, que é o texto da Marluce Paraíso, que ela vem falando sobre a questão do currículo, né, essa importância, que o mais certo que existe nessa vida é que somos todos diferentes. Então, se a gente partisse dessa premissa,
a gente iria ampliar o nosso olhar e nossa visão de mundo. Então, seria importante que a gente conseguisse passar isso dentro, fazer essas mudanças no currículo e, enquanto profissionais da educação, passar isso para as nossas crianças, né, que estão ali sobre a nossa responsabilidade, numa idade onde a criança não tem condições de se defender. Quem tem essa responsabilidade são os adultos, né? Então, ter esse entendimento é fundamental. E eu vejo que, assim, quando acontece uma discriminação, racismo, né, que é completamente diferente do bullying, e aí a gente precisa nomear, né, de fato, para a gente saber como agir. Talvez a gente não tivesse, a gente poderia ter tido vários rumos, né? Assim, né? Não, eu fiquei muito chateada, saio da escola, ou então promover alguma coisa, né, que não fosse bacana. E aí, quando eu mesma, enquanto educadora e mãe, fui tomando consciência que aquilo ali poderia ter acontecido em qualquer outro lugar. Claro que é importante que as instituições escolares elas estejam preparadas para isso, né? Pensem em protocolos, em formas de lidar. Mas ali eu acho que eu fui tão pega de surpresa quanto vocês, no sentido de não esperar, né, que aquilo pudesse acontecer mesmo. Então foi muita surpresa e como agiu como algo desanimador em relação tanto à pedagogia quanto, né, aquelas relações ali. Eu vi a fragilidade daquelas relações. Mas isso também serviu como um motor para possibilitar que assim, eu visse várias floras em vários locais e tivesse um ânimo extra para estar falando isso de forma mais ampla. E eu achei muito importante, olhando para uma questão institucional, o que foi feito, né? Porque, e aí você personifica a instituição, né, e com uma postura, não, peraí, então vamos fazer uma reunião, vamos chamar as famílias, vamos conversar e expor claramente o que aconteceu, então isso já, né, é algo que não deixa no silenciamento, né, porque silenciar é o que possibilita que o racismo perpetue, né? É um campo frutífero. Então, a partir do momento que essa instituição aqui não concorda com isso, é fundamental que haja esse posicionamento. E aí, depois, né, disso tudo que a gente vem conversando, com a ida da Mara, com os diálogos, com o livro da Eliane Cavalheiro, que é do Silêncio do Lado, Silêncio Escolar, que ele expõe de modo muito verdadeiro, muito evidente, assim, como que esse racismo se dá na educação infantil, que é o público do Lume, né? Não tem como a gente voltar atrás, né? É um caminho sem volta. Então, por exemplo, outras famílias, no caso a Lisandra, acho que ela vai ser, né, muito agraciada nesse sentido, porque é um caminho que já foi aberto, as mentes já estão mais atentas, mais conscientes, inclusive nós, profissionais da educação, como intervir, né? Como lidar? E se acontecer, como que a gente age? Acho muito importante pensar nesses modelos, assim, mesmo nesses protocolos, porque isso visa a garantia do direito de todas as crianças, né? Porque a pedagogia Waldorf foi uma pedagogia tão bonita, tão humana, mas ela tem que ser humana para todos, né? Inclusive para as crianças negras. Então, como que eu garanto, né, que isso não vai acontecer com uma criança negra? Porque é meu papel, enquanto, né, educador, proteger essa criança. E aí eu acho que foi um caminho muito bonito, muito construtivo, assim mesmo, frutífero.
E, enquanto instituição, eu fico pensando assim, Celina, porque lá onde eu trabalho também, eu acho que onde, né, a gente passa, a gente vê dentro das escolas de modo geral, esse turbilhão de pautas, né? A gente, essas disputas é preciso cuidar, né, da questão do espaço físico, é preciso cuidar da formação de professores e professoras, é preciso cuidar do que vai ser dado como alimento para a criança, né, é preciso cuidar daquela constelação, então ter um olhar mais, né, específico para aquelas crianças que eu tenho, como que eu tenho a própria parte pedagógica, uma parte, né, mais assim, social, uma parte e você dentro de todas essas nuances, né, assim, que é uma carga, uma responsabilidade, né, muito, muito grande. Então, eu acho que com esses encontros, com esses diálogos, a gente consegue estabelecer que talvez o mais importante seja a humanidade, né, garantir a humanidade, né, para todos, assim, né, uma escola, uma postura de fato humana, que não desumanize, que não permita que ninguém que esteja lá, né, seja criança ou adulto, enfim, passe por esse processo tão doloroso e que perpetue. E aí foi muito bom você trazer, né, assim, eu acho que isso é isso, porque quando a gente vai iniciar, a gente fica pensando assim, poxa, mas como que eu vou fazer, né? E quando a gente começa a se debruçar sobre isso, aí a gente fala, nossa, mas como que eu não pensava nisso? Né? Eu e Carol, a gente deu um curso agora que a gente fez essa ponte, sabe, da pedagogia Waldorf, o que a pedagogia Waldorf tem e o que os valores civilizatórios eles trazem dessa cultura africana e afro-brasileira e que a gente pode entremear, que a gente pode costurar e que fica muito bom. Então, assim, é um processo, né, tanto a Lei 10.639 quanto a 11.645, que fala do estudo, né, da história e cultura indígena, africana e afro-brasileira, colocar isso tudo em cena na escola é algo que, aos poucos, conforme a gente vai lendo, a gente vai estudando, a gente vai estruturando, talvez até sistematizando, a gente vai pensando em possibilidades, e aquilo ali chega uma hora que fica vivo, que fica tão verdadeiro, que fica natural, né? A gente começa a naturalizar e pensar assim, nossa, mas assim ficou tão mais a nossa cara, né, a cara dessa cultura que é tão diversa, né, e menos eurocentrado, né, menos que essa estética europeia, desse europeu, né, que tem essas contribuições, mas que não é só ele, né, que tem os contos de fadas, mas que tem histórias maravilhosas africanas, histórias maravilhosas indígenas, né, então, assim, se valer disso e também criar, a partir do momento que a gente estuda também a estrutura dos contos de fadas, a gente pode pensar como que a gente, então, coloca os contos africanos nesse lugar, né? Porque, assim, é uma estrutura que tem ali que também é da humanidade, mas qual humanidade é essa, né? A gente questiona isso, sim. Mas é um grande, longo assunto, mas, assim, trazer outras referências, né, outras possibilidades, porque, na verdade, o trabalho das relações étnico-raciais não é estreitar nem restringir, é ampliar, é diversificar, né, é fazer com que as pessoas negras que não foram contempladas, que foram silenciadas durante muitos anos, que agora elas possam ter
essa igualdade no tratamento, né? Que as crianças negras elas possam ser contempladas, possam ser vistas, que os seus corpos, seu cabelo, seus fenótipos, né? Seus traços físicos possam ser respeitados, assim como da criança branca, que é o natural, né? Da criança branca, o natural, é normal, é a questão da branquitude que está posta. E que agora, acho que cada vez mais as pessoas estão conscientes disso, né? E da sua responsabilidade enquanto pessoas brancas, e como que esse processo racial não passa, né? A gente até fala, né, Carol, às vezes a pessoa que é branca, ela passa a vida inteira sem se dar conta que ela é branca, porque isso é o que já está estabelecido, é o padrão. Agora, a criança negra, não. A pessoa negra, na verdade, desde muito cedo, é obrigada, né? Não é uma escolha, é obrigada a passar por essa consciência, assim, da sua racialização, e isso é levado de um modo tão pesado, né, estereotipado, e que causa tanta dor nesses corpos negros. Eu gostei muito, né, de ouvir essa retrospectiva sua, assim, é muito bonita. Eu vejo que foi um caminho, foi uma abertura de caminho, né, e hoje a gente está conversando em outra dimensão, que é a dimensão das possibilidades, né? Isso aí é muito, muito rico, muito bom, e é o que a gente deseja para todas as instituições, na verdade, né? Que todos possam ser contemplados e contempladas. A Adriana tinha colocado alguma questão no chat, eu caí, não está aqui mais para mim, mas Adriana ou Carol, se você quiser, né, fazer alguma colocação. Adriana, você quer falar? Você quer que eu leia aqui para você? Como é que está a sua conexão? Pode ler. Então, a Adriana colocou assim: importante destacar que nas escolas particulares o diferente é o negro e nunca o branco. O branco está posto no lugar de supremacia, e isso precisa ser quebrado em nós. Né, e características físicas de todos, né, quando ela fala de ressaltar as características, né, brancos e negros, porque só o negro precisa se justificar enquanto diferente, né, eu acho que casa bem com essa fala final agora, né, da Dani, e do que a gente vem falando nessas formações todas. Como assim 56% da população é o diferente, né, como assim é minoria? Vocês são minoria, né? Porque a gente ainda tem os indígenas, a gente ainda tem os amarelos, né? Como é que faz essa inversão ideológica dessa minoria? Você quer comentar mais alguma coisa, Adriana, dessa fala sua? Não, acho que é isso mesmo. Porque se nós brancos, né, a gente tem isso internalizado muito fortemente, né? De que nós estamos. Os outros é que precisam chegar, é que precisam achar o seu lugar. A gente não precisa disso, né? O que a gente precisa é só abrir o espaço para que o outro chegue. E a gente precisa sair desse lugar arrogante que nós estamos, desse lugar de prepotência, né? E não é isso, assim, nem cabe a nós, assim, querer ou não querer abrir lugar para o outro. A gente precisa aceitar que o outro existe, né? Independente da nossa suposta supremacia, né? Suposta e real, por outro lado, né? Porque ela é estrutural, ela é real e ela discrimina. Então a gente precisa, eu acho que o trabalho precisa começar aí, em nós. Se não começar em nós, não vai ser verdadeiro. E na pedagogia Waldorf a gente trabalha muito com isso, né? Assim, só é verdade para a criança se é verdade para o professor. Então, assim, para ser verdade para o professor, precisa começar por nós. Então, é a nossa primeira aplicação, nosso primeiro letramento, nossa primeira compreensão disso, para que isso more dentro da gente. Aí a gente consegue pensar em ações afirmativas, efetivas e reais, né? E eu acho interessante, gente, também, que
esse primeiro letramento, né, essa ação interna para virar uma coisa real, uma imagem verdadeira, a gente se movimentando internamente, também precisamos trazer isso para os pais da escola como um todo, né, porque como houve a busca aos pais envolvidos e uma postura absurda da mãe branca que coloca que o filho tem, né, Dani, contato com pessoas negras porque trabalhavam na casa dela pessoas negras. E assim, é engraçado porque aí você para lembrar da criança, da criação da criança e algumas estruturas assim da família que traziam outros elementos para essa criança, que diziam desse lugar de soberania, sabe? Da família e da criança diante de tudo, de todos. Que a gente teve outros elementos, você acaba ligando os pontos também, né? E toda vez que... Aí eu penso, isso tem que entrar estruturalmente, assim, internamente, em nós que estamos carregando o movimento, né, da escola, e trazer isso para a comunidade de forma efetiva e ser uma conversa que você tem logo na entrada da família para a escola, né? A gente escuta toda a história de vida e também a gente vai trocando um pouco do que a escola tem para oferecer. E essa conversa tem que ser logo no início, assim, essa conscientização, esse espaço para esse crescimento dessa conscientização, né, no social da escola. Para os adultos, porque a gente precisa estar com isso bem vivo em nós para trazermos isso vivo para as crianças, né? E eu acho, Celina, que na estrutura da escola também, né? Porque assim, a gente fala, mas aí você entra na escola, e aonde que o preto está dentro da nossa escola? Ele está na gestão? Ele está na gerência? Ele está na sala de aula ou ele está, né? Ou ele está subalterno? Não é nem a questão do lugar, como a gente sempre fala isso, porque qualquer profissão, qualquer atividade tem valor, mas a questão de estar subalterno, né? Então, a nossa estrutura também precisa ser o exemplo, né? O caminho é muito profundo, né? Quando a gente começa a tirar as cascas da cebola, a gente vai vendo que são muitas cascas que a gente precisa tirar dessa cebola aí. Pois é, e às vezes a gente fica perdidinho, né? Por isso que a gente precisa da Carol e da Dani e da Mara, das pessoas que possam nos ajudar a sair do lugar que a gente está perdido e transformar em pequenas ações, né? E que virem depois uma ação forte e presente, né? Porque a gente tem que fazer esse caminho contínuo, né? Não pode ficar acomodado. Exatamente. Né, gente? Eu queria fazer umas colocações também, assim, se vocês tiverem terminado, porque às vezes eu sou meio atropelo, assim. Primeiro eu queria lembrar do Gilberto Gil, Celina, que você trouxe, porque eu tô como aluna do 9º ano, biografando o Gil. E então eu tô super na vida dele, é uma das que eu tô orientando, então eu tô super na vida dele, é uma aluna branca, e eu tenho feito questão de ressaltar, né, as questões raciais, então eu queria só contar rapidinho que essa questão geralmente é na escola, né, que a gente sofre o primeiro preconceito, principalmente se as famílias são negras. A minha família é mestiça, meu primeiro preconceito, claro que eu sofri foi dentro de casa, né, com pessoas muito queridas e próximas, mas o Gilberto Gil, ele foi criado numa cidade muito pequena, ele é de uma origem muito rica, o pai dele era um médico, então ele não percebia, e ele era educado em casa pela avó. Então, quando ele conta, né, tem um trecho que ele conta, que minha aluna vai apresentar na semana que vem, da biografia, que ele conta como que ele descobriu que existia racismo. Foi no Marista de Salvador, no Colégio Marista. Ele já estava com 11 anos, ele não era muito pequeno, e o professor foi racista com ele. E como que isso é marcante, né? Nós estamos com o Gilberto Gil com 74 anos, 74? E que ele lembra desse primeiro dia. Então, a escola é muito cruel. Né, que bom que nós temos escolas que estão, principalmente as privadas, que estão fazendo esse caminho. Que outras crianças não precisem passar por isso para a gente começar a pensar. Então, aqui no Instituto a gente está caminhando, vocês estão caminhando no Lume, a Adriana vai contar para nós, estão caminhando na Colmeia, e a gente está caminhando em outras escolas, isso é muito importante, né? E aí, eu queria só
perguntar assim para você, Celine, amanhã eu vou te perguntar também, Adriana. Eu não sei se você vai fazer no Instagram, no mídia, a gente ainda está resolvendo, mas ou se vai ser eu ou a Dani, mas assim, já fica essa pergunta, né? Porque o que a gente escuta em algumas pessoas que estão resistindo dentro da pedagogia Waldorf é isso, assim, olha, não, mas a pedagogia Waldorf, ela já é pura, não precisa da gente mexer, né? E vocês estão, né? Você está aí contando que dá para mexer, ela não vai deixar de ser pedagogia Waldorf. Me fala um pouquinho para a gente disso, assim, como é possível você estar fazendo isso e mantendo, né, a pedagogia Waldorf? Como que isso é Waldorf, né? Assim, não sei se eu me fiz entender. Sim. Olha, eu sinto que a importância do processo ser vivo, né? A gente não pode ficar paralisado dentro de uma forma. A gente tem que crescer, a gente tem que se movimentar com as coisas que vão chegando como oportunidade. Eu acho que e também assim o contexto em que a gente vive, né? Tem coisas assim que são muito arquetípicas, interessantes, de concepção do ser humano, que a antroposofia traz, mas ela não é paralisante, ela precisa respirar. Se a gente está falando, né, de órgãos rítmicos do sentir, que é o coração e o pulmão, por exemplo, né, tem o cérebro que precisa de oxigênio, os membros que precisam entrar em ação, mas se esse órgão que traz esse ar, se ele não tem esse fluxo com verdade, né, com conscientização, com tudo, se você não olha ao seu redor, se você fica ali achando que aquilo a fórmula está perfeita, não está. Os desafios estão aí, as desavenças estão aí, as várias tempestades vindo ao nosso redor para nos sacudirmos, assim. E eu acho que é isso, é humano, né? Nós temos que colocar a coisa no contexto humano, de verdade, de coração que pulsa, sabe? Não tem como, né? Os encontros são as coisas mais preciosas. O tanto que a gente cresce um com o outro e aprende um com o outro, você tem ali umas essências muito, né, que são preciosas, que não vão deixar de estar entre nós, no nosso respiro. Mas justamente por isso, olha, a oportunidade que a gente tem. Eu tenho participado de um grupo de escolas particulares de educação infantil, que são as professoras, as donas de escola que querem que a escola abra. Então, uma antiga mãe me colocou nesse grupo para eu saber politicamente das coisas e das ações, e eu fico muito, claro, eu nesse contexto louco que a gente vive, eu pego muita coisa rica, assim, que é de ações que estão acontecendo, que podem nos ajudar nesse período tão longo sem aula, mas a nossa consciência é outra, e a forma como elas lidam com o ser humano é outra, né? A própria relação dona de escola e professoras, a forma como elas falam das professoras, é aquela hierarquia absurda, e também a forma como elas falam do ensino público, assim, sabe? Do movimento. Então, tem coisas que são assim, que você vê que são quadradas, e a gente sabe, e o meu grande encantamento quando eu descobri a pedagogia Waldorf, a antroposofia, foi justamente esse fluxo que ela tem, né? Como a Levinas cata, que essa respiração, essa contração e expansão. Se isso é fundamental no nosso pequeno dia a dia, no social mais ainda também, em todos os aspectos. Então, essa respiração tem que acontecer, né? A gente tem que estar atual, a gente tem que estar presente. Se eu tenho uma aluninha que está sofrendo, uma família que está... Eu tenho que cuidar daquilo e ver como que nesse pequeno micro-organismo a gente pode mudar. Porque é assim, né? Olha o tanto que a gente amplia quando a gente conversa sobre isso e junta tantos pensares e experiências. Olha o tanto que a gente cresce. Imagina, não tem, né? Não tem... Eu acho que, para mim, isso é tão natural, assim, né, em todos os aspectos. Eu lembro uma época que eu ficava muito chateada da escola Waldorf, tá? Ser só para os privilegiados, só para os que têm dinheiro. Teve uma época, eu tive que fazer um curso do Germinar, formação de líderes do terceiro setor, para eu poder ficar mais serena com isso, sabe?
Eu lembro na época, a Mayra, que era professora, que é professora da Rudolf Steiner, que era parceira minha lá no Retiro, né? Eu falava isso com ela, e ela falava, mas Celina, pensa também, que essas crianças, ela via esse lado, né? Não têm acesso a coisas simples da vida, justamente por serem a elite, e elas podem, então, ter contato com esses simples dentro da pedagogia Waldorf. Ela tentava ver esse outro lado, porque me indignava muito a pedagogia ser tão elitista, sendo que ela foi criada para os filhos de funcionários de uma fábrica de cigarro, né? Então, isso tudo vai mexendo com a gente, com a nossa estrutura, a cada época, né, a cada instância, para a gente fazer a coisa diferente, para a gente ressignificar a nossa existência no mundo, fazendo sentido com o que a gente está vivendo na prática, né? Para mim, isso, eu acho isso fundamental até. Eu acho que isso que é a vida, assim, né? Que é o pulso. Não sei se eu viajei também aqui, mas Não, foi ótimo, Celina, porque assim, é isso mesmo, né, que a gente acredita, né, Dani, por isso que a gente acredita nessa pedagogia, né, e aí é bom ouvir de alguém com essa bagagem da pedagogia, que a gente não está destoando, né, a gente tá no movimento, no fluxo do que é mesmo, né, do que tem que ser, olhar para aquela humanidade que está na nossa frente, e não ficar preso. Então, foi muito bom te ouvir. Obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Alguma colocação? Eu acho que teve alguma questão no chat, Carol, mas eu queria só falar em cima da fala que a Celina disse agora, que é importante, porque a gente fala dessa questão do acesso, da permanência e do sucesso escolar. E aí, todo o tempo que eu estive no Lume, Flora ficou até março, né, Celina? Durante todo esse tempo nós éramos uma família bolsista na escola. E se não fosse por isso, eu não teria condições de manter a Flora no Lume, né, por toda o valor realmente dessa educação elitizada que né, assim, e isso é para todas as escolas, né, Waldorf? Agora, o modo com que você trata isso, né, da acessibilidade, aí eu acho que é um diferencial, porque nem todas têm essa premissa de, não, mas então você vai ser bolsista, mas então o que você pode oferecer em contrapartida? E aí é um movimento rico, social e frutífero, porque você está ali dando o melhor que você tem e também se beneficiando, né, daquela pedagogia que é tão boa e inacessível para muitos. Então, quando a Celina fala desse ponto assim, econômico, financeiro, social, é muito importante lembrar desse ponto, que o Lume é essa instituição aberta que você conversa e você demonstra, né, essa impossibilidade, mas que você tem algo a oferecer como contrapartida, e aí sim estabelece-se uma relação frutífera e saudável, né, e que permitiu que o corpo negro estivesse ali, porque talvez se não fosse por isso a Flora não estaria ali, né? Sem querer também colocar as pessoas negras nesse lugar, porque não é, né, também nem todas as pessoas negras, por exemplo, a Carol tem os filhos dela lá no Instituto Ouro Verde e não tem essa questão de bolsa, ela paga mensalidade normal. Então, assim, mas eu toco nesse assunto que eu acho importante colocar como que é um ponto de atenção para permitir o acesso de verdade, né? Assim, é uma ação afirmativa quando você entende, né, que para além daquela questão financeira ali tem uma questão de reconhecimento, valorização e uma reparação que todos nós temos, né, em relação a essa história que foi construída em cima dessa força
das pessoas pretas, né? E por isso elas estão em determinados espaços, né? E as brancas em outros. E é uma verdade, né? Que a gente observa no nosso dia a dia. Basta só a gente sair na rua. No outro dia a gente construiu um exemplo assim, né, Carol? Que você põe a criança na cadeirinha, você liga o carro, você sai de casa, você para no sinal, quem tá lá no sinal jogando bolinha? Crianças negras pedindo dinheiro. Você olha para o lado, tem um mendigo caído. Qual a cor do mendigo? Preto. Tem a pessoa varrendo na rua, qual é a cor? É preto. Aí você chega na escola e quem tá na cozinha é uma pessoa preta, uma moça, um moço preto. Na portaria também, mas dentro da sala de aula são só pessoas brancas. Então, como que a gente quer mudar essa visão, né, esse estereótipo, esse racismo que está presente no nosso dia a dia, se a gente não age, se a gente não muda essas instâncias sociais? Então, quando o Lume, por exemplo, fez essa ação, né, de bolsa e possibilitou esse outro corpo negro, olha como avançou. Talvez não tivesse, né? A gente não estaríamos aqui conversando sobre isso, não tinha conhecido a Celina, nem a Lu, nem todo mundo que está aqui. Então, assim, todo mundo ganha, né? É isso. Quando a gente humaniza, todos saem ganhando nesse processo, né? Então, era só essa fala que eu queria. Se alguém quiser fazer alguma colocação, gente, fica à vontade, tá bom? E eu queria só completar, aproveitar que você falou, enquanto mais alguém se inscreve, pode inscrever no chat, eu abri o microfone, somos poucas, aí pode abrir e falar também. Foi 2 pontos que a Daniele falou que eu acho que são importantes, são a diversidade de negros, né, de negritudes. Então a gente tem diversos tipos de negritude, a gente não pode estagnar um modelo de negritude que fica muito ligado lá à escravidão. A gente já teve uma ascensão, inclusive foi na segunda, né, do ano passado, ou terça, não me lembro, teve aqui uma professora apresentando a tese de doutorado dela, contando justamente sobre jovens de elite. Você estava, né, Adriana, no dia da Poliana? Jovens de elite, pois jovens de elite na universidade. Ela já tinha acompanhado esses mesmos jovens de elite na escola, alguns deles no ensino médio. E como que é isso, né? Tem ascensão, a gente rompe, chega, esse chegado na elite, ela não estava considerando elite só questão econômica, era uma conjunção de fatores, inclusive grau de instrução dos pais e tudo, mas que ainda assim tem essa dificuldade, né, com a discriminação. Então, o acesso é importante porque ele gera esse novo corpo, e esse novo corpo gera novas necessidades, né? Então, a gente fica, às vezes, a casca da cebola por onde começa, tem que começar por algum lugar, seja pela teoria ou pela prática, né? Então, acessou, tem que pensar na permanência. Não acessou ainda, então vamos pensar em acesso e permanência de uma vez, já que a gente consegue, né, pensar. Mas não é fácil, é uma construção todo dia, né? Então, daqui a um tempo, né, esses novos corpos que chegarem já vão encontrar um ambiente mais preparado. E a gente espera que cada vez mais. Então, eram essas colocações que eu queria trazer, assim, porque a gente não pode, como eu já ouvi uma professora falando, não, então não vamos abrir para acesso, porque a gente não vai saber lidar, né? Então, como é que faz? Se a gente não chega, se a gente não causa impacto, alguém tem que ser linha de frente, alguém tem que ter coragem para ir. Quem vai decidir se deixa o filho num lugar desse, que ele vai ser o único, são as famílias, né? A gente não pode decidir, a escola não pode decidir pela família. Não, eu não quero porque não tem outro, né? Então, eu tenho que abrir e a família saber, olha, ele vai ser o primeiro, ele vai ser o único, né? Porque vão ter as famílias que vão encarar isso. A gente, né, precisa ter alguém, infelizmente, né? Teve que ter a Tainá, teve que ter o meu Pedro, para a Flora chegar, para a filha da Lisandra chegar, alguém tem que ir antes. Se ninguém vai, a gente perde, né, assim, uma preciosa possibilidade de crescer, né? Por exemplo, nos Estados Unidos fizeram um caminho diferente da gente aqui, né? Primeiro tiveram a ascensão via escolas específicas para a população negra, que foi ganhando um poder aquisitivo, que também funcionou, mas funciona lá. Aqui, para a gente, para o nosso tipo de formação de país, não vai funcionar. A gente precisa entrar com esses corpos dentro da sociedade,
né, dentro da escola, a gente precisa ocupar lugares, a gente tem que sair, nós temos que superar a representatividade e proporcionalidade. Né? Alguém me perguntou o dia da vitória da vice-presidente dos Estados Unidos, me deu uma preguiça, gente, porque assim, cansada das primeiras vezes ainda, sabe, ai, que canseira comemorar a primeira, né, me deu um desânimo, teve gente que se sentiu impulsionada, não sei o que, eu me senti cansada, né, porque 19 anos vendo tanta coisa ser o primeiro, que não sejamos mais, né, não tenhamos mais isso e a gente alcance essa proporcionalidade. E é muito importante, né, que as pessoas brancas participem desse processo, se racializem, se entendam como brancas e privilegiadas. É muito importante quando vocês participam, assim, desse processo. Eu já falei muito, vou deixar para outra pessoa, se tiver alguma colocação. Carol, captei a mensagem, tá? Isso aí, Adriana. Olha, eu acho que, né, ninguém pediu a palavra, eu acho que não vai ter, então vamos aproveitar nosso tempinho aqui. É muito importante que as pessoas que estão aqui tenham essa consciência que existe um movimento preto na pedagogia Waldorf, que são pessoas, né, sérias, assim, que estão carregando mesmo esse movimento, impulsionando para que ele não se fragilize nem morra. Mas a gente precisa colocar mais essa consciência da importância dessa participação, dessa ação ativa, sabe? Então, assim, a gente sabe que, né, ainda mais agora na pandemia, tá todo mundo com uma vida bem desequilibrada, vamos dizer assim, mesmo, né? Muitos afazeres, mas os encontros do Movimento Preto são encontros a cada 2 vezes no mês, cada quinzena. Então, acho que também, assim, olhar para tentar uma organização e o que eu entendo como prioridade, tentar participar, porque no estudo que eu e o Carol fizemos, a gente viu, assim, que não tem uma pedagogia que seja pedagogia mais próxima dos saberes e fazeres africanos do que a pedagogia Waldorf. Então, seria uma pena mesmo se... né, porque assim, não sou só eu e Carol e mais alguém depois que vai entrar na organização que faz o movimento, quem faz o movimento são as pessoas. Se as pessoas não se movimentam, não agem, não tem movimento. Então, assim, na verdade uma fala aqui para conscientizar e para que as pessoas venham com essa força, agindo, sabe? Promovendo esses encontros, impulsionando, divulgando, e para que realmente isso fique vivo, porque a gente sabe que é um caminho espinhoso. Tem uma boa parcela da antroposofia, da pedagogia Waldorf, que não entendeu, não quer entender, ou melhor, entendeu tudo e não quer esse movimento. Então, é muito importante que as pessoas que já têm essa consciência racial, né, essa consciência humana, que puxe mesmo, né, assim, porque também uma hora eu e Carol a gente vai sair, né, gente, porque o negócio precisa fluir, né, com outras possibilidades, outras pessoas, outras formas de impulsionar. Então, a gente conta com cada um de vocês que está aqui ouvindo e participando e que tem colocar essa responsabilidade mesmo em cada um, sabe? Porque seria uma pena que isso, que eu acho que é algo que se espera de algumas pessoas esperam
que não, foi só, né, o George Floyd que morreu e veio esse impulso externo, daqui a pouco isso passa, então isso é esperado, então assim, vamos agir no mundo, porque só assim a gente vai conseguir mudar e melhorar, fazer uma pedagogia, né, bom, belo, verdadeiro, para todas as crianças, né? Não só as crianças com essa visão da Europa, né? Essas características brancas e que já é o padrão aqui. Então, Dani, oi. Eu acho que, assim, dentro da antroposofia e da pedagogia Waldorf, amanhã a gente vai falar um pouquinho mais, mas, né, aqui coça e não tem jeito. Sim, a Adriana é potência. Existe, assim, principalmente dentro das formações, né, existe muito mais, assim, um proselitismo do Steiner do que colocar o Steiner em conversa com outros teóricos, né, tanto da educação quanto de outros assuntos que são pertinentes à educação. E aí, isso vira dogma. E aí, quando vira dogma, enrijece, enquadra, e aí não tem possibilidade de diálogo. E eu, no meu entender, assim, o que eu vejo é que falta muito estudo. Engessa e vira dogma porque falta estudo, porque falta pesquisa, porque falta busca, porque precisa sair da zona de conforto, né? E muitas pessoas dentro da antroposofia e da pedagogia Waldorf não estão com vontade de fazer isso. Elas estão só repetindo receitinhas que vieram, né? E que são colocadas e que a gente vai repetindo, sem parar para pensar se essas receitinhas, elas realmente estão construindo alguma coisa dentro da nossa identidade, né? Então, eu acho que é isso. É trabalhoso. E se a pessoa não quiser ter trabalho, ela não vai sair do lugar. É isso mesmo, Adriana. E o Steiner fazia exatamente isso. Ele punha autores para dialogar, né? Porque se a gente pega qualquer material dele, assim, é isso. Ele apresenta o que A fala, o que B fala, o que ele pode trazer daquilo, assim, né? E dá um salto, né? Isso que ele fez, né? E na história de vida dele, assim, quem já leu um tanto da biografia dele, ele começou num grupo, né, de estudos esotéricos, que era da Blavatsky, e chegou um momento que não estava mais de acordo com o que ele pensava, mas ele continuava indo, porque ele achava que era importante, sabe? Então, ele não excluía o que era diferente do pensamento dele. E ele mesmo fala que, se por ele, a antroposofia trocava de nome todo dia, para que ela não fosse uma coisa pronta, uma coisa estanque, né? E a gente faz justamente o contrário, a gente fica repetindo aquela coisinha bonitinha que né, que não, nem sei se é bonitinha, não, nem é bonitinha, não. Pronta, né? É pronta. Pronta, né? E aí, assim, isso é muito bacana da gente começar a pensar. Eu tenho uns amigos que têm uma escola na África, na Costa do Marfim, e a gente troca muito. E na África, por exemplo, na região deles, na Costa do Marfim, não tem as 4 estações como tem aqui. Nem no Brasil não tem direito. Mas lá é assim, é a estação da seca, da chuva e da muita chuva. Então, como que você vai fazer um trabalho em épocas com 3 estações que não são primavera, verão, outono e inverno? Né? A maioria lá é muçulmana, né, de origem muçulmana. Então, como que você vai fazer um trabalho crístico? Qual que é a essência do trabalho crístico dentro de uma religião muçulmana? Então, são essas coisas que a gente precisa começar a abrir, né, para a gente buscar qual é a essência. Qual é a essência do Contos de Fadas? Por que o Steiner coloca Contos de Fadas até 8 anos? A partir dos 9 anos, 8, 9 anos, e a partir daí entram as mitologias. Qual é o estado de alma da criança até essa idade?
E o que o conto de fada preenche esse estado de alma? E aí não são os contos europeus que vão preencher o estado de alma de uma alma brasileira. Então, qual que é? Qual é a alma brasileira que precisa ser preenchida? Né? E aí a gente precisa buscar. A gente precisa ler 300 milhões de contos africanos, indígenas, europeus, e buscar, né? Qual é o conto que fala pra gente? Qual que é o conto que fala para criança de 7, para criança de 5, para criança de 4? Enfim, gente, é muito trabalho que a gente tem pela frente. É isso. Eu acho, pegando um ganchinho aí, eu acho que tem um motivo anímico para cada contos desses, né? Que vem de encontro ao currículo da escola Waldorf, mas ele precisa, a gente precisa entender qual que é a estrutura e o alimento que está chegando naquele momento para a criança, a importância dele, mas também a importância da gente criar as histórias, ou buscar uma origem num conto africano e trazê-lo de uma forma que ele possa ser, alimentar o anímico dessa criança, né? Assim, eu possa contar, eu tenho que internalizá-lo em mim, trazê-lo como uma verdade para eu expressar para a criança, né? Ou seja, existem as metamorfoses e as criações, a própria arte da pedagogia Waldorf é uma pedagogia toda, com o currículo todo baseado em arte, e essa arte precisa dessas metamorfoses, dessas verdades, não que o alimento anímico, a forma como isso vem no currículo é muito maravilhosa, né? Mas você pode trazer, com essa consciência, com essa estrutura, você pode criar contos, você pode trazer contextualidades, você pode trazer contos, outros contos e ver o que precisa nesse formato para que ele atinja esse objetivo, né, anímico. Eu acho que é isso. Eu acho, Celina, que até num nível mais sutil, eu posso até pegar um conto europeu, sabe? Mas quando eu conto esse conto, eu posso imaginar uma criança negra como personagem desse conto. Porque a criança que está ouvindo, ela não vai criar, né? Porque a gente sabe que ela, né? Que o acesso dela não é só o acesso através da audição, que ela tem um acesso muito maior. Ela acessa o que a gente está pensando e o que a gente está formando como imagem dentro da gente. Então, se dentro da gente a gente forma uma imagem, né? De uma princesa preta ou de um cavaleiro preto, a gente também possibilita no campo mais sutil que isso permeia a criança, né? Então, é um trabalho bem, desde o campo mais sutil até o mais concretão mesmo de todos. Olha, gente, é muito bom ver, assim, né, duas pessoas, professoras, assim, né, Carol? Tá aqui num nível de conversa muito bacana, muito gostoso ouvir as duas. Foi muito bom. Amanhã, então, já fica o convite, eu já vou emendar assim, no convite. Amanhã já fica o convite para a gente ouvir a Adriana. Celina, aí você vem também para a gente ouvir a Adriana. Nós estamos chegando no final. Vou agradecer a Celina por essa troca que foi feita hoje, né? Inclusive por essa abertura de contar, olha, né? A gente não fazia, e isso é um gesto muito importante, assumir, né, esse processo, que abre muitas portas e pode inspirar outras escolas, ver que é possível, ver que não tem problema assumir, olha, aconteceu e foi na minha escola, né, e a gente vai resolver. Então, agradeço, né, e lembrando isso, se você quiser deixar umas palavras finais, assim, porque daqui a pouco a Dani vai presentear a gente com a voz dela. Eu trouxe um verso do Steiner, assim, que eu achei que tinha a ver. Aquele que fala que o importante não é a perfeição com a qual conseguimos realizar o que deve provir da vontade, e sim que o que tiver de surgir nesta vida, por mais imperfeito que venha aparecer, seja feito uma vez para que haja um começo. Gratidão, Celina, muito aqueceu, né? Deu um aquecimento aqui para esse final. Muito obrigada mais uma vez.
Espero vocês amanhã na da Adriana. Vamos fazer no Meet, Adriana. Vamos dar a resposta aqui que eu acho que fica bacana, né? Que a gente faz uma troca com mais gente. No Instagram só fica 2 pessoas. E Dani, presenteia. Pode ser, Adriana? Pode, não pode? Claro, pode ser, pode ser. Então tá bom. E Dani, presenteia a gente agora para encerrar. Gratidão, Celina, gratidão a todas que estiveram aqui, porque, né, não, tem o Breno ali, eu já ia falar que somos sempre as mulheres, né, em maioria, mas tem um bendito fruto ali, então, a gente agradece a todos e todos, e que responsabilidade, né, mas, vamos lá. É a canção do plantador, da Ruth Salles. Semeia a semente debaixo da terra, o sol é nascente. Vamos comigo, Adriana. A chuva fica macia, tem as mãos cheias de amor, devagar já brota o broto e floresce então a flor. A planta na terra, seus pés logo espicham, seu corpo levanta, seus braços agita, e as árvores logo crescem sobre o sol que tanto brilha. São irmãs as mais diversas dentro da mesma família. A planta plantada vai ramificando, de folhas folhado, seu fruto mostrando, e o fruto amadurece e um dia cai no chão, e assim mesmo não se esquece de que tem outra missão, pois sua semente penetra na terra, o sol ela sente, a chuva ela espera, e as árvores logo crescem sob o céu que tanto brilha. São irmãs as mais diversas dentro da mesma família. Bravo! Obrigada, gente. E até amanhã, viu? Esperamos vocês de novo. Beijo, obrigada. Beijo. Tchau, tchau.